Oi, e aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Uhul. E no vídeo de hoje eu vou fazer o react do último episódio de Adolescência. Ai, mano, eu tô nervosa pra ver a conclusão dessa série. É uma série muito boa, muito importante e que serviu muito pra gente se questionar o que as crianças estão fazendo na internet, né? E eu acho, espero, na verdade, é mais uma esperança do que um achismo mesmo, é que muitos criadores de conteúdo Red Pill ou então Incel, veja o que eles estão produzindo. Eu já falei pra vocês, acho que em todos os episódios eu fiz esse disclaimer de dizer que eu sei que não é todo Red Pill, Incel que vai instigar a violência, ou que é alguém violento. Eu já falei disso. Porém, o discurso que essas pessoas fazem instiga a violência, tá? Então, espero que essas pessoas, ou quem tem um mínimo de consciência, repense o que eles falam, o que eles propagam na internet pra evitar esse tipo de crime de ódio, sabe? Mas enfim, é mais uma esperança do que qualquer outra coisa. Enfim, agora isso não importa. O que importa é que eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu comecei a falar no episódio passado, mas que eu esqueci de concluir. No episódio passado, eu falei pra vocês sobre as crianças tentarem controlar os adultos, mas eu esqueci de puxar isso pro fato dos adultos meio que banalizarem os sentimentos e emoções das crianças. Quem adulto, hoje em dia, ou adolescente aí, nunca escutou de um pai, de um responsável, de alguém dizendo: ah, mas isso que você tá sentindo passa. Ah, mas é só uma festinha, vai ter outras milhares de festinhas pra você ir na sua vida. Ah, mas daqui 2 semanas você esquece. Ah, mas isso é bobagem de adolescente. Tem aquele meme, que eu particularmente adoro esse meme. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. E, infelizmente, isso é verdade. Porém, pensa você sendo um jovem, um adolescente, e tendo os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos invalidados só porque você é jovem, só porque você não tem experiência de vida, só porque você não tem conteúdo que eu vou dizer assim, conteúdo de vida, sabe? Você não passou por diversas dificuldades da vida que um adulto já passou. E nós adultos tendemos a esquecer que também fomos adolescentes e que também, pra nós, as mazelas da adolescência eram coisas muito catastróficas na nossa vida. Sei lá, o boyzinho que você tá afim ficou com outra pessoa. Nossa, fim do mundo. Vou chorar em posição fetal até o final dos tempos. Os adolescentes têm os sentimentos deles na flor da pele. E não adianta você vir me falar: ah, mas a adolescência é uma coisa nova. A palavra, o conceito adolescente pode ser novo. Porém, eu já deixei em algum vídeo pra vocês algumas referências que falam das atitudes que hoje nós sabemos que são atitudes de adolescentes há muito, muito, muito tempo atrás. Eles só não nomeavam como adolescentes. Mas eles já nomeavam, já definiam algumas atitudes de pessoas mais novas de outras formas, que não adolescente. Mas o conceito adolescente eu sei que, de fato, é um conceito novo. Mas enfim, isso não importa. O que importa é imaginar o quanto esses adolescentes podem se sentir inferiorizados e banalizados. E daí, quando eles encontram uma comunidade online que não banaliza e nem inferioriza os seus sentimentos, eles ficam lá, eles encontram a sua turma, sabe? Eles encontram o acolhimento. Então é muito importante pra nós, adultos, que tenhamos algum tipo de contato com criança, e contato mesmo, não é tipo você dar tchauzinho pra uma criança no ônibus, é você conviver com essa criança, é você falar com essa criança, é você ter contato com essa criança de forma efetiva e perceber que os sentimentos dela, naquela hora, é a única coisa que importa. Adolescente, criança, eles não têm muita perspectiva de futuro. Pra eles, o mundo tá acontecendo no aqui e agora. Amanhã, depois, não importa. Por você, posso esperar. Mas, gente, perfeito. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois, não importa. Por você, posso esperar. Enfim, o adolescente acha que o seu primeiro amor vai ser o amor dele pra vida inteira. Ai, mas Gabriela, eu conheci o meu marido quando eu tinha 9 anos e a gente tá junto desde então e eu tenho 59. Tá, parabéns, você é exceção à regra. Mas, de modo geral, as mazelas da adolescência, elas vão passando, elas vão se multiplicando. E quando o adolescente se torna adulto e vê o seu passado, ele percebe: nossa, realmente, aquilo não era o fim do mundo. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando ele estava inserido naquela realidade, era o fim do mundo. E nós, como adultos, não devemos banalizar esses sentimentos dos adolescentes, senão eles vão buscar alguém que não banalize. E aí que eles são cooptados e podem sim vir a cometer vários tipos de crimes. Mas dito isso, vamos dar play neste episódio 4. Vamos lá? Será que esse episódio vai ser focado, então, no núcleo familiar dele?
É a família. 13 meses. Antes, depois... Será que esse é o negócio, o casebre, o galpão que ele destruiu? Acho que não, eu acho que é 13 meses depois, né? Smells lovely, that. Vamos ver um café com tudo que se tem direito em inglês. Ai, gente, eu esqueci de falar pra vocês, lembrei agora. O quanto esses meninos que nos foram apresentados são obcecados pela aparência dos outros e falar como os outros eram bonitos quando jovens, ou como os outros não sofriam bullying, ou qualquer outra coisa do tipo. O Ryan faz isso com o policial. O Jamie faz isso com a psicóloga. E se eu não me engano, no primeiro episódio... também tem um momento em que o Jamie fala isso pra alguém. Mas agora eu não vou lembrar quem, e nem a cena exata. Mas tem uma certa obsessão desses meninos pela aparência dos outros. E depois a mulher, né, que é obcecada com a aparência. Enfim, esses meninos são muito obcecados em... Não sei no que eles são obcecados. Em olhar pros outros e... se inferiorizar. Eu acho que é nisso que eles são obcecados. Cara, sabe o que é bizarro? São meninos de 13 anos. Meninos. Eles nem entraram direito na puberdade. Eles ainda têm muito o que se desenvolver. E eles olham pra adultos formados, completos, e querem se comparar com esses adultos. Puta que pariu, né? A distorção que alguns discursos fazem na cabeça das pessoas é impossível. Impossível de descrever, impossível de entender isso, sabe? Marcela? Ai, meu Deus, que é isso, gente? Ele tem 50 anos ou o pai dele vai fazer... Não, ele tem 50 anos, com toda certeza. Não tem como que o pai dele ter 50 anos. Então... Imagina, aquele molequinho de 13 anos querer se comparar com o pai dele. Não tem condição disso, gente. É completamente irreal. Ele tem uma relação ruim com o pai dele? Lovely picture. It's beautiful, handsome. Let's put the effort in. Ah, são 13 meses depois. Enfim. A gente tinha falado que era 13 meses depois, né? Enfim. Cara, é um inferno, né? Porque eles são os pais do moleque. Eles não são o moleque, não são o agressor. E toda vez que tem um caso assim muito violento, a família do culpado também se torna culpada, também se torna estigmatizada. E, mano, não importa se você tentou fazer tudo certo. Ai, mano, precisamos falar sobre Kevin.
É isso aí. A mãe do Kevin, tudo bem que ela... Enfim, não vamos entrar nesse contexto de como a mãe via o Kevin, nem nada. Mas vamos pensar no quanto... Ai, meu Deus, esses adolescentes, eles estão muito bobo alegre, né? Eu não sei, é porque assim, é aquele negócio das pessoas quererem transportar as interações que elas têm em rede social pra vida real. Tudo na rede social, às vezes, pode cair no espectro de piadinha, sabe? E eu não tô falando de cooptação agora, não. As pessoas podem agir e achar que falar qualquer coisa na internet, que fazer qualquer comentário na internet pode ser lido como brincadeira, piadinha. A vida real não é assim, né? Tipo, pra mim, esses adolescentes estavam passando ali justamente para ter um comportamento que eles teriam nas redes sociais. E eu não estou dizendo, em hipótese nenhuma, que não existia babaquice antes das redes sociais. Eu só estou dizendo que as redes sociais potencializaram essas babaquices. E, tá, outra coisa. Pros moleques que fecharam na van, pode ser só uma pegadinha, só uma brincadeirinha. Mas, pra essas pessoas, isso é algo muito pesado. É um negócio que abala eles profundamente. É aniversário do mano, 13 anos atrás uma pessoa morreu e o filho dele foi culpado, sabe? É algo muito além de só uma piadinha boba, sabe? Enfim. Excuse me. What you sorry. It's not coming off. Try to chase some bleach. Sorry. Nothing else away, mate. No? Yeah, no, nothing else away, mate. No. Why? So I need to get it off, man. I can't see enough from work with that on my fucking van, can I? Hey? Can I? No, I can't. So come on, let's go now. Won't be long. Come on, let's go. Lisa! Lisa, get downstairs, love! What? Keep going, son. I'm going to Wainwright. Can't I just say that? No, you can't stay here. Someone's just vandalised the van. Who knows what they'll do next? Not in your ear, you know. Why won't I go in? Because I'm asking you to go to Wainwright. Shit, I've got the breakfast on. Girls, please, girls, do me a favour. Please, help me out, love, I'm saying. Alright. Alright, have a little go. Get the tea back. Hey? Get the tea back. Okay, yeah. Yeah, we get the Zaybach, right? Yeah? It's my birthday, isn't it? Hey? Let's get the Zaybach. It's going away, right? Some big birthday treat then. Yeah? It's for me. I used to have fuck all when I was a Meu kid. Deus, que situação mais bizarra, né? Didn't even get a chance at anything. Nice me, love. Lock that door properly, love. Keep your eye on our outside, eh, would you, love? Yeah? Make sure your text ain't got unwatched as well. Sit down, love. Fucking was it, like. Essa legenda tá muito diferente That's what you said, didn't you? do original, deixa eu ver. Put some music on, love. Make sure you pick a good tune for the bass line. Ah, enfim, eu vou usar essa mesma. Eu não tinha percebido isso antes, mas eu vou usar o mesmo arquivo de legenda que eu tava usando antes. Pra que. Ó. Eu tô falando. É um padrão adulto de achar tudo o que é novo meio besta, meio banal, meio exagerado demais. Voltando à legenda, eu vou usar o mesmo arquivo de legenda que eu tava usando pra manter o igual. Porque eu não tinha percebido as diferenças, mas enfim. No, no, sink me teeth into. Talk rubbish. And another thing. When you get back from Wainwright, we're going on an outing. An outing? Yes. We're going on an outing. A family outing. And what will you do on your family outing? Oh. Climb a hill or something. A hill?
going to zoo? I'm going to a zoo on West 18. And I want to go ice skating then. You ice skating? Yeah, what's wrong with me ice skating? Well, I'm going to pitches. Yeah, I'd do that. If I had to do anything, I'd do that. Yeah? Yeah? Pitches? Yeah. Right, sweet. Pitches it is then. Man, do you fancy the pitches? Yeah? Right, have a look on since and let's see what's on. Let's go and see it. No, it's going to me, love. Ai, meu Deus, também, né, filha? Só aceita e vai passear. É difícil porque ela sempre tem que ceder, né? Ele não cedeu pra ela ficar lá e terminar o café da manhã, mas ela tem que ceder pra ele também ir no cinema, sabe? Ai, situaçãozinha do caralho. Just think it'd be a good idea for us to go to pitches, that's all. Yeah. We'll have breakfast first, then, eh? To make full English. Black pudding and everything. Black pudding. That's something for your dad. You are dying now. I'm sure. She's a fine woman, your mother. So, hey. Right, so that's it then, sorted. We've got our day back, kids. Come here. Get the stuff. Back to the gaff. Me and Alice will get the paints off while you cook the breakfast. We'll all get changed. Go to pitches. And have a massive tub of popcorn. Can we go for Chinese? Yes, we can. Yes. Yeah, what you want? Hum. Love it, I'm so hungry. It's been ages since I've got some pictures. Found a tune, yeah? I don't know. Ela nem tava vendo a música, né? Put on. Just type in aha. Like aha. Take on me. Well, that hasn't got a bass line. It has. It hasn't. It has. He didn't even have a bass player. He did. Paul. Who? Paul. He played the bass. He could play the drums and everything. Are you sure? I'm positive. I was in the fan club. You was as well, weren't you? You might have closed his own one and everything. She hadn't Mano, got que susto! He never told me that. Ever. Do you know years ago, mate? Early days. When me and your dad were just going on. It was at one of our first school discos. And you decided to test me. Cara, é um inferno, né? Porque é só uma família ali, né? Existindo. E tá faltando um elemento. Todos eles tão com uma cara, tão com aquela... Sabe aquele gelo no estômago de... Tá faltando um aqui? Quer dizer, eu estaria, né? Não sei. About 13. Yeah, we're in third year. That's year 9 in your language. And the DJ was Mr. Barnes, our geography teacher. Slap it. Yes, love it. And he was getting desperate because no one was dancing because like everyone was just too shy. I know how I was top of the chart at the time, wasn't it? And your dad's right, this was bonkers. He just started dancing on his own in the middle of the dance floor. No, it wasn't like that. It wasn't like that at all. Like, no. Barnsley was a great teacher. Like, we did that DJ. Ou seja, aquele exemplo que eu falei de alguém que conhece o marido na escola e ficam juntos eternamente se encaixa aqui. Que é essa história deles. Eles se conheciam desde muito tempo. Yeah, you went that for me. I was a brilliant dancer. Well, But then, right, he started slipping and sliding all over the floor. yeah, but tell it true, why not? Tell it why. Right, look, no, tell it true. I bought these pair of red and white bowling shoes, right? No, from a charity shop to go to it, right? But I had no idea that these shoes, they have no grip. There's a bowling shoes. You have to get right to them. He slides, slips, slips his legs, slap on his face. And then he stood up and he smacked his nose. And there was just blood hammering down his face and everyone Meu was just Deus. touching themselves. And then he said, I'm bleeding here. For years in school after that, everyone would just shout at you, wouldn't they? They'd be like, I'm bleeding here. Fucking shitty shoes. It was funny, that. I'm glad you found it. I would have done more. I would have done anything for any of them. She's right there, you know, she would have done anything for any of them. I mean, if your mum would have had hair, you'd have looked completely different. You'd have looked like one of them, you'd have had a Norwegian kipper. You know what I mean? You'd have looked like Aaron Arnold or something like that. It's coming up now, Islip. To You me, remember? it's no better to be safe than sorry. I'm bleeding. Ai, meu Deus, que inferno. The rest of the night we just stayed sat together, didn't we?
Dad. Oh my god. Dad, no, stop. Oh, she did. First time. Não, lá, 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 lá. É enlouquecedor. Pais não fazem essas coisas. Maybe it is. But you are really good at holding hands. Should we all dance in here? Oh, why not? Oh, I won't be embarrassed darling at all, so will we? No, just don't want to. What do you mean? You made up that you're a child born of love. Dad. Meu Deus, que vergonha. No. Little love child, you. Ai, meu Deus. Made of rainbows, dandelions and daffodils. Children. So what exactly are we looking for then? No, you should take the paints off, innit? No, I mean, he's back here, yeah? What are we supposed to do? I don't know. Spend some money or something, you're gonna die, aren't you? Excuse me, mate. Hey. Someone's put some spray paint on your van, I was just wondering if you know how to get it off. Oh, yeah. No, pal, not really. But my colleague, he might be able to sort you out, alright? Quinn? Where's he gone now? Quinn? Yeah, he's good with stuff like that, you know. Yeah, mate, fella says he's got some spray paint on his van. Wants to remove it. Well, try water inside. Yeah, it didn't switch it, mate. Half was your house? I used the sponge. Okay, well, we'll need to hose it. And use a paint in it, or strong alcohol, vodka would do. Isopropyl or better. And a microfiber towel. Use that in a circular motion. Always said follow me. That's right. So yeah, circular motion with a towel. Bit of a prayer, best you can do really. A bit of a prayer. Or won't the towel thing get it off, no? Oh well, probably add the residue. No, if you want it all off, it's a respray job. What is it? A tag? God, kids. Well, I blame the parents. Can you just show me where the paint is, please, mate? Oh, well, no, if it's paint, like I said, you'll want to respray it. I can't afford that, mate. Just show us where your blue paint is, any colour will do, really. Do you know, there's nothing much. I just need to entertain the fans. Yeah. I'll just wait till you are. Não. I've Ai, seen photos of you on Facebook. ai, meu Deus, criatura. Just show where the paint is. Yeah, just a bit. Ai, que vergonha. Você não fala isso na cara da pessoa. Provavelmente você vai falar com seus colegas, tipo, você não sabe quem eu acabei de atender, o pai do moleque. Mas tu não fala pro moleque. Just on the side, what it's worth. Because you know, he didn't do it, did it? I mean, we even just that rules about where they said the stab rules. There's no penetration spots. You know, if you're making stuff up, at least make it anatomically possible. Do you know what I mean? I've seen photos of it. No, so you've got lots of Can you just get me the paint, please, mate? Sorry, just sure. Just. You should get a good lawyer, that's what I think. You know, if you crowdfund it, there's lots of us that get behind it. É aquele negócio dessas pessoas que cometem esses crimes se tornarem heróis em muitas dessas comunidades. Muitas. Pegam esses assassinos de massacres e se tornam heróis. Tem até aquele lenço de caveira que foi usado no massacre de Columbine. E, se eu não me engano, em alguns massacres aqui do Brasil também. E até The American Horror History, a série, tem um menino que comete um massacre na escola e ele tá com essa máscara como referência a esse crime. Então, infelizmente, muitos deles viram heróis, né? Here's your paint. Heróis e especialistas de internet também.
what's this? What's that? Can I trust you enjoy the club, hot offers and discounts? No, you're not. No worries at all then. $34.99 is what it is. Proceed. No, it's... Yeah, all right. Yeah, just they don't want you to... Got lovely plants. Isn't it lovely? I'm really tired. This is like a movie. Just tell them what James. Come here. It's a great place to pick up, fella. What? That's him, isn't it? Who? Is he following me? They're taking the piss, aren't they? Taking me for the twat. Come here, little shit. Come here, fucking get off. Did you do that to my man? What? Did you do that to my man? Just a laugh, but it's not fucking funny, is it? Hey, is it funny? Don't smile, kid, and I'll slap that fucking smile off your face. Don't you fucking ever. Listen to me, you little swat. Get up. Listen to me, all right? Don't do that to people. Do you understand? You don't know what the fuck I've been going through. Don't fucking laugh at me, boy. Don't laugh at me. Don't laugh at me. Go on, fuck off. Stay away from my family. My God, get up. Take your fucking bike as well. What are you doing? Aggie? Aggie, come on. Aggie, please come on and get the back. You're gonna clean that up. You want, mate? You're gonna clean that up. No. It's a mess, pal. You need to clean it up. You need to clean it up. Come on, Aggie, get in the car. Just get Fucking shut up, you dickhead. You shut up and get in the fucking shop. Get in the van. Fucking right, you little weird swat. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês bem séria. Na hora que alguém tá tendo um surto de raiva, fica quieto. As pessoas em surtos, assim, elas perdem o controle, elas podem fazer coisas que elas não fariam quando elas estão normal, padrão, em estado de consciência normal, vamos dizer assim. Quando você tá tendo um ataque de raiva, um surto de ódio, as pessoas nem sabem que elas são, sabe? Então, tipo, fica quieto. Fica em silêncio. Fica... É porque é foda. Porque não é que você tem que aceitar isso. É só pra você se preservar. Sabe assim? Qualquer coisa que você faça com uma pessoa tendo um surto de raiva pode ser o estopim pra algo muito mais exagerado. Algo muito mais violento contra você, sabe? Então, no momento da raiva, no momento do estresse, sai da linha de visão dessa pessoa. Não fica falando com essa pessoa. Não manda a pessoa se acalmar, que a pessoa vai ficar com mais ódio ainda. Só espera a oportunidade certa de fugir dessa situação. Se for algo que realmente acontece na sua vida, ter uma vida de violência com uma pessoa violenta perto de você, você vai ter que escapar de alguma forma.
Porque se você não escapar de alguma forma, muitas vezes você vai estar quebrado, morta, enfim. Mas se não é algo que acontece de verdade, assim, mas se não é algo que acontece na sua vida sempre, é um momento esporádico ou não, não piora a situação, sabe? É extremamente horrível ter alguém que tem um surto de nervoso na sua família perto de você não sabe o que fazer, as pessoas gritam, a única coisa que você quer fazer é se esconder, você não quer que as pessoas façam algo pior, mas se proteja, sabe? Tenha em mente que você é a prioridade. Você não quer que essa pessoa se machuque ou machuque alguém, mas a sua prioridade tem que ser você. Então, sabe, eu faço o que tiver ao seu alcance pra se proteger. Chama a polícia, cara. Tipo, ai, mas é um familiar meu. Você prefere o seu familiar levando um esporro da polícia porque tava bancando o idiota? Ou você prefere que o seu familiar cometa um crime num acesso de raiva, sabe? A gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Entende? Então, quando uma pessoa tá num modo de surto desse, tenta se proteger. Eu sei que as pessoas têm que tentar proteger o outro, e é horrível ver uma pessoa que você ama num estado tão deplorável de violência e de surto, mas se proteja. É só isso. Enfia na tua cabeça que você tem que se proteger. E se você mora com alguém que é violento, sempre, constantemente, o padrão dessa pessoa é ser violenta, não é um surto de raiva por algo muito perturbador que aconteceu. É o padrão dessa pessoa ser violenta ou achar desculpas para agir de forma violenta. Relacionamentos abusivos, pessoas narcisistas, enfim, esse tipo de coisa. Você tem que fugir. Você tem que dar um jeito de conseguir sair dessa situação. Porque você, de uma hora ou outra, vai sair dessa situação toda arrebentada ou então morta. Então é muito melhor que você tente fugir disso do que ficar lá. Essa série aqui, a gente tem o culpado material do fato, que é o Jamie. Ele esfaqueou a menina, mas a gente consegue perceber que não é um negócio assim do pleno nada. Pode ser uma atitude muito drástica, ele foi de 0 a 100 muito rápido, mas a gente vê que é uma sucessão de acontecimentos que levaram a esse fato, sabe? O pai aqui surtar com o moleque foi uma sucessão de acontecimentos que fez com que esse pai surtasse com o moleque que pichou a van e tava seguindo ele. Então, ai, sei lá, gente, não tem como chegar a uma conclusão com isso. A gente vai chegar numa conclusão porque eu acho que provavelmente vai ter uma outra parte desse episódio que vai finalizar a série, né? A gente tá em 30 minutos já de episódio, que vai finalizar a série, que eu digo que vai ter o resultado do julgamento, esse tipo de coisa, mas a conclusão de por que esse menino chegou a esse estado não vai ter. Porque é um negócio muito complexo, muito amplo a ser explorado ainda. Chegou o momento do vídeo onde eu faço um agradecimento especial aos membros do canal. Uhul! Se puder, seja membro. Por R$ 2,99 você terá selos exclusivos ao lado do seu nome, prioridade nas respostas dos comentários, acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e enquetes exclusivas para membros na área comunidade. Caso você não possa se tornar membro, você ainda pode apoiar o canal financeiramente através do botão Valeu aqui embaixo. Nele você pode fazer doações a partir de R$2. Além disso, o YouTube tem essa ferramenta chamada Hypar. Sempre que o Hypar aparecer para você, hype os vídeos aqui do canal. Isso ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo. E não se esqueça dos procedimentos padrões, que são inscrever-se no canal, curtir, compartilhar, comentar. E se você quiser, também pode ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E agora vamos voltar para o nosso episódio. This is a call from Jamie Miller at Stanley Secure Training Centre. This call is from a person currently in a prison in England or Wales. All calls are logged and recorded and may be listened to by a member of prison staff. If you do not wish to accept this call, please hang up now. Meu Deus, o que será que esse menino quer falar? Só desejar feliz aniversário, talvez? Hello?
did, yeah. Yeah. And did you throw it? Yeah, then. Thought so. Said to your mum, I thought it was really good. Forgot how much she used to love drawing. That's why I started again. Is everything alright? Então, né, isso casa com o que eu falei no episódio passado. O pai dele levou ele pra jogar futebol, porém ele gostava de desenhar. Ele fugia da educação física, mas jogava com o pai. Até que ponto, por exemplo, esse menino não matou algo dentro dele só pra ter um contato maior com o pai, sabe? Até que ponto esse pai sabia que talvez estivesse matando esse lado artístico do menino só pra forçar, só pra interagir melhor com esse filho por algo que ele e o pai gostava. Gente, é muito difícil compreender uma pessoa que está fora de você. É muito difícil. Por isso que nós desenvolvemos a habilidade de comunicação, que as pessoas muitas vezes não usam. Até que ponto esse menino se sentiu extremamente obrigado, e obrigado no sentido ruim da palavra, a desistir dos seus desenhos e jogar futebol? Até que ponto esse pai obrigou esse filho a fazer isso? Ou então, na visão de mundo do pai, ele estava fazendo algo muito bom pro filho, que é apresentar a ele as novas possibilidades de esporte, vamos dizer assim. E até que ponto esse menino decidiu continuar no esporte só para ter uma interação social, só para ter uma interação familiar com o pai, sabe? São relações extremamente complexas que agora, nesse momento da vida, a gente só consegue ver as consequências disso, sabe? E é assim pra tudo. Nós, quando tomamos uma decisão, nós dizemos sim pra uma coisa e dizemos N nãos pra outra. N, que eu quero dizer, é aquele N da matemática, né? Quer dizer infinitas. N, não vou chamar de N, vou chamar de infinitas possibilidades, beleza? Então, relações humanas, consequências dessas relações são extremamente complexas. E essa série, ela não pretende transformar relações complexas em algo simples, dar respostas simples, sabe? Dar respostas. Porque essa é a falha hoje em dia. As pessoas querem coisas simples. As pessoas querem respostas simples para as coisas complexas. E isso só faz com que essas respostas sejam falhas e não abordem realmente a profundidade e a complexidade da condição humana, sabe? It's alright. A lot of times it's not around me, so I get some form in the arm, but it's just nothing. You know what to do, don't you, lad? Yeah. Got people to talk to. Good. What are you doing today then? I'm just gonna have some breakfast. Haven't had breakfast yet? No. No, not yet, lad. We've been busy. Think we're gonna go to Pictures later. At least once it's Chinese. Isso tudo sem você. Fucking wrong. Ai, gente, que cena horrível, que cena horrível. Ele não tá afastado da família por um motivo bom, né? É algo completamente horrível. That's it. Dad? Yeah? I know today's not the day for it, but it just happened, you know, and What's happened, lad? Just tell me, forget it's my birthday, what's going on? well, if it all gets closer, I thought about it. Dad, I'm gonna change my play. Eles ainda tinham algum tipo de esperança, né? Dad, I'm sorry, but I'm gonna plead guilty.
wedding as well. Hi, Jane. What? Oh. Has the food got any better, look? Yeah, it's fine. I won't be about it. I spoke to them about your intolerances. It's fine. You still in the gym all the time? Only when I'm allowed. You gonna turn into a bodybuilder or something? Not really, no. Anyway, I better get off. There's some people waiting. Alright, so. Usual time of the week, yeah? Perfect. Dad? Yeah? I'm sorry. And happy birthday. Get off this now. What's the bed? As pessoas continuam vivendo, né? Cara, pegar uma planta e uma bolsa do mercado deve ser um negócio tão insignificante pra ele agora. Mas ele precisa continuar existindo, as pessoas precisam continuar existindo ali. Just gonna be alright. Be alright. Come on. Porque se você não continua vivendo, o que que você faz daí? Nossa, gente, eu tô administrando umas coisas aqui no meu computador, e daí eu abri o YouTube. E não para de aparecer esses negócios do Estúdio Ghibli, né? Avalanche Estúdio Ghibli, os ilustradores estão em desespero, sei lá. Porque é horrível esses negócios da IA roubando conteúdo. Mas, enfim. Last night? At the top that I got you. Lisa. Looks so lovely on your back. Gente, 50. Let's leave go in the pictures. No, you don't have to change that, right? It's okay, we'll just leave it. No, it's alright, we'll go. It's okay. Sure. Thought you sounded better, sweet. cara, as coisas são assim tão incomparáveis, né? Tão, por mais que você tente se colocar aqui no lugar desses pais, você nunca vai saber sentir de fato o que eles estão sentindo, sabe? Não sei qual é o nível de desespero, por exemplo, desses pais aqui.
de saber que seu filho matou alguém. E a gente ainda não teve, e eu acho que nem vai ter, né, a visão da mãe da vítima. Que deve ser algo inimaginável. Making a decision has made it a little better now. You remember what Jenny said? Yeah, I do, yeah. I'm not blowing you, honestly. Not doing that. Why are you being like this? Being like one of. The one in with them. Never even seen the two. Please listen, do want to sing it. It's becoming your patch phase, isn't it? Let's not do this, let's not do that again. Look, I mean me being in there, you not being in there, please, can we not do that again? That wasn't what I was saying. What are you saying then? You saw the tape, I didn't. Ela quer que vocês compartilhem os sentimentos, né? This isn't you. Threatening kids, wrecking your van. I know you're angry. But him getting guilty is probably for the best. And if you were honest, you'd see that as well. I saw what I saw. I didn't want to believe it. I'm gonna say that. See, I've known you since you've had one floor. We've got to survive this. But if we can't, Jenny says that when we feel like we're here, Jenny that's says, all oh. like. Look what Jenny says. She's not here now, is she? Psicóloga do casal deles, talvez? Ever left his room? You can come home, slam the door, straight up the stairs on a computer. See the lights on at 1 o'clock in the morning. And then knock and it'd say, Jamie, come on, son, you've got school tomorrow. And the lights would turn off, but he never said nothing. You know about that. All kids are like that these days, aren't they? You know, you don't know what they're watching in their TV, love. They're watching porn or anything, do you know what I mean? É muito difícil traçar uma linha do que é invasão de privacidade e do que seria cuidado e gerenciamento, sabe? Os adolescentes, eles precisam de um espaço seguro para poder desabafar. Todo adolescente, às vezes, fica frustrado com as atitudes dos pais. Todo adolescente se sente incompreendido. Todo adolescente quer poder se expressar livremente fora do olhar dos pais. Porque, sei lá, os pais são autoridade, né? Por mais que existam pais que não tenham autoridade e que apanhem dos filhos ou qualquer outra coisa do tipo, pais ainda os mantêm vivos, sabe? E eu tô falando de pais padrão, tá? Não estou chegando nas exceções às regras. Mas, de modo geral, os pais que mantêm esses filhos vivos, sabe? E como traçar uma linha de respeito com a privacidade dessa pessoa e, do outro lado, saber o que essa pessoa tá fazendo, proteger essa pessoa, sabe? Dela mesma, às vezes. É muito difícil fazer isso. Porque ou você tem aquele controle absoluto em cima da criança que não deixa ela nem respirar. E aí nós já vimos várias vezes pela internet afora que pais controladores criam filhos mentirosos. Porque uma hora ou outra eles vão conseguir sair do seu controle absoluto. E eles vão mentir pra você. Ou então você é um pai muito permissivo e daí você vai apanhar do seu filho. Sei lá. Ou então seu filho vai cometer pequenos crimes graves, não sei. Sabe? É algo complexo. Eu não sei quantas milhões de vezes já falei complexo nessa minissérie, mas é isso, gente. Como criar filhos, sabe? Sendo extremamente controlador, ou então sendo extremamente liberal. Você tem que ser uma mistura dos dois.
Os pais têm que entender que os filhos, eles precisam de limites. Ai, porque eu não quero criar trauma no meu filho. Se você não for criar trauma no seu filho vai criar trauma nos outros. O seu filho vai acabar preso por algum motivo ou outro. Ou então a sociedade vai vir e vai criar trauma no seu filho. As pessoas têm que entender que acolher a criança não é deixar que ela faça tudo o que ela quer. Porque isso é muito pior pra criança, sabe? É muito pior que ela não tenha regras a seguir. Que ela viva abandonada. E não tô dizendo abandonada de não ter cuidado parental. Abandonada no sentido de não ter consequências pras ações delas, sabe? E o mundo não é assim. Você faz uma coisa e essa coisa vai gerar uma consequência pra você. Seja positiva, seja negativa. Porém, essas crianças que ficam fazendo birra por qualquer motivo aí na rua, as consequências pra vida dessa criança é mais negativa do que positiva. Eu não tô falando que você tem que trancar seu filho no porão ou chicotear ele. Você tem que dar limite pra essa criança, sabe? Que nem eu falei no episódio passado, não existe vácuo no poder, vamos dizer assim. Então, se em algum momento existiu um espaço ali pra esse menino ser cooptado, ele foi cooptado e cometeu o crime que cometeu. Mas vamos voltar. Fine. But I'm about to sleep women and all that should be men and all that shit. Hmm. Well, don't you look for something for the gym, money? You can't keep an on them all the time. We just can't. Sim, eu também acho que é impossível você controlar 24 horas por dia da vida de uma pessoa. Por isso que eu falo, quem tenta controlar 24 horas por dia da vida do seu filho, acaba criando filhos mentirosos. Porque é impossível. Uma hora ou outra você vai dormir. Uma hora ou outra você vai ir no banheiro. E a pessoa vai aproveitar esses momentos pra fazer alguma coisa que você não permite que ela faça, sabe? Então, tem que tentar encontrar um meio termo ali, sabe? Tem que tentar fazer com que seus filhos confiem em você pra poder tirar algum tipo de dúvida, sabe? Sei lá, o moleque vê uma palhaçada na internet, vai tirar dúvida com a mãe ou com o pai, se aquilo realmente é uma piadinha, alguma coisa. Eu não sei, eu não sou mãe, eu não vou ser. Então eu não sei. Mas as pessoas precisam tentar saber, tentar achar um meio termo. Terrible temper pursue you. Don't say that. Why did you give me that today? What's I give you that? But I do sometimes think we should have stopped it. Seen it and stopped it. We can't do like that. It's what she said. It's not our fault. We can't blame ourselves. But we made it. Didn't we? But when I was his age, my dad used to fucking batter me. Sometimes he'd take the belt to me and he'd fucking whack me, and he'd whack me. And I promised myself. I said, when I'm my own kid, I'd never do that. I'd never do that to me kids. And I didn't, did I? I just wanted to be better. But I'm not better. You tried to be. We both did. I tried to be. I told him to foot it, didn't I? Because I thought it'd soften him up. But nobody was crap. So they just stuck him in goal. I just stood there on the side of the pitch while all the other dads were laughing at him. And I could feel them looking at me. And I couldn't look at him, man. I couldn't look at me own boy. I'd lost you. Por que ele precisava ser mais durão? Ele não podia só ficar no desenho dele? Sabe? É difícil, cara. É muito difícil. Eu não tô dizendo que ele é 100% culpado ou que ela é 100% culpada. Não é isso. É que é complexo. Parar de falar isso. Mas, então, o menino, a comunicação entre o pai e o filho estava correta. A interpretação do menino que ele fez ali no episódio 3, falando pra psicóloga que o pai dele tinha vergonha
tava realmente completo. Tava realmente condizente com o que o pai sentia, né? E por que ele obrigou o menino a passar por esse tipo de humilhação? Porque é uma humilhação, sabe? Os outros pais rindo do moleque, vai se fuder, sabe? É um moleque que tá ali pra aprender. Uma coisa que eu tava vendo na internet também é as pessoas quererem aprender uma coisa antes, serem bons pra depois ir buscar uma aula, sabe? Sei lá, você quer aprender a desenhar, mas antes de você ir procurar uma aula de desenho com algum professor ou qualquer coisa, você quer primeiro aprender a desenhar. Não faz sentido, sabe? A mesma coisa que ele era ruim de futebol, tava numa escolinha de futebol pra aprender a jogar futebol. Por que esperavam que ele já fosse excelente num primeiro momento? Isso não faz o menor sentido. Primeiro ser excelente pra depois aprender a jogar, sabe? Não dá, não faz sentido isso. Eu não entendo, de verdade, eu não entendo. Tipo, por exemplo, os meus alunos de inglês, né? Eles queriam primeiro saber inglês pra depois aprender inglês. Sabe, não faz sentido. É a ordem inversa das coisas, sabe? Primeiro você aprende pra depois você saber. É assim que funciona, sabe? Sei lá, o que as pessoas esperam, que seja uma ordem invertida. Because we're talking about making difference. That lasted 10 minutes. It leaves the door downstairs, remember? Everybody sat at the table, kitchen table, each rock pinches. He was good, wasn't he? Yeah, he loved it. He was really good, he loved it. He was there for hours, wasn't he? Yeah, he stopped now. Ele parou de desenhar porque daí ele tava, né, fazendo outras coisas que comiam o tempo dele de desenho. E talvez o desenho não era a performance de homem que ele deveria ter, sei lá, sabe? As artes, elas são muito subestimadas, subjugadas, né? Artistas são inferiorizados por serem artistas. Isso casa com o negócio do estúdio Ghibli ali, que eu falei pra vocês, que não para de aparecer isso. E que é um inferno, né? Imagina você passar 50 anos desenvolvendo um estilo e o seu estilo ser roubado por uma IA. Enfim, não é disso que a gente tá conversando aqui agora, né? Mas essa sociedade de performance, que as pessoas precisam performar algo, mata pessoas, sabe? As pessoas se matam por conta disso. As pessoas matam os outros por conta disso, sabe? É tão opressor. Se eu não me engano, eu posso estar redondamente enganada, mas de modo geral, a quantidade de pessoas que mais se matam no mundo são homens. Se eu não me engano, 70% dos desviveres que existem por aí são de homens. Porque eles precisam performar algo que eles não são. E isso é horrível você ter que existir num mundo em que você, como pessoa que existe no universo, não é aceito a ponto de você se matar, sabe? A pressão em cima desses homens pra performar uma coisa que oprime eles deve ser tão gigante, na verdade, uma coisa tão gigante que eles se matam, sabe? Tipo, gente, vamos parar de tentar enfiar as pessoas e padronizar pessoas e dizer que as pessoas têm que agir assim ou assado, porque isso acaba com a vida das pessoas. Nós temos que parar de exigir que as pessoas performem ser o que elas não são. Por favor, que desespero. E daí, quando as pessoas existem no mundo como elas querem, aí elas são taxadas de betinha, de sei lá, o que caralho que elas são taxadas também. O inferno, sabe? É tão perturbador que eu não consigo formular frase mais. É perturbador, é só isso. Horrível. And he wanted the computer, so we got him the computer. We got the desk and everything, and the keyboard, the headset, and all that stuff. Deram um setup gamer pra ele. I used to play the footy with him. Remember I played the footy? Yeah. And then the business took off, didn't it? So, I'd have to leave at 6 and get back at 8. Porque a vida acontece. E a partir do momento que a vida acontece, a gente acaba, assim, negligenciando um aspecto ou outro da nossa vida, gente. Como é que ele vai sustentar a família se ele não sair pra trabalhar, sabe? Já foi definido que eles não são herdeiros, ele conserta privada, sabe? Tipo, ele precisa trabalhar pra manter a família dele, pra manter o padrão de vida da família dele. A mulher não trabalha? Não trabalha, porque é a escolha do casting, é a escolha da história. Pegar exatamente a família Margarina e mostrar que mesmo assim a família Margarina comete erros. Porque a família Margarina, no final das contas, não existe, sabe? É só, de novo, tentar enfiar as famílias numa performance irreal. É perturbador.
Ah, ela trabalhava, então. Eu não sabia que ela trabalhava. Acho que não deu abertura pra mostrar que ela trabalhava. Então ela trabalhava também. E mesmo assim, ela chegava cedo. E daí, ela chegava cedo, mas não ajudava. Ele, no caso, o menino. Por quê? Porque daí ela também tem a questão da dupla, tripla jornada, sabe? You had a good You had a good one. Maybe I took me off the ball a little bit. No, but we didn't really win it. You know, we thought to be safe, didn't we? Didn't we think he was safe? É, o problema é esse, ele tá logo ali no quarto. Ele, de certa forma, tá seguro, porque, sei lá, ele não vai ser atacado no meio da rua, porque ele tá ali, dentro de casa, aprendendo o que não presta. No computador, nas comunidades online, aprendendo a odiar mulheres. E daí ele sai de casa e ele que ataca alguém, sabe? É, eu não sei, gente, não tem resposta pra isso. Daí você não vai dar o computador pro menino, daí ele vai sofrer bullying na escola porque ele não tem, sabe? A gente viu isso em Ron Bugado. O. Como é que era o nome dele? O Ambrósio. Gente, não é o nome do personagem Ambrósio, mas o Ron Bugado chamava ele de Ambrósio. Enfim, o Ambrósio não tinha um Ron. E ele sofria bullying por causa disso. Aquela professora dele também não ajudava, fazia ele ficar sentado num banco, o banco da amizade, que também não ajudava ele a interagir. Mas, e aí? O que você faz? Você não dá um robô pro menino? O menino vai ficar escanteado, vai sofrer bullying por não ter o que todo mundo tem. Probably doing the right thing. What's a good one? You had a good time, a great time. But we made them. So my dad made me. How did I make that? Come here. We didn't know what he was going to do. That's why he wanted you in there. He knew you wouldn't be there. You couldn't protect him. Should I protect him? You couldn't. Could I protect him? Should we as well? Mais, ou talvez menos, né? Dá limite. Tipo, é inconcebível que o menino de 13 anos fique acordado até 1, 2 horas da manhã jogando, sabe? Não, sabe? Dá de fato limite pro menino, talvez fosse uma possibilidade. Talvez enxergar o menino como ele é, em vez de tentar obrigar ele a jogar futebol ou lutar boxe. Eu não sei, gente, não sei. Não tem resposta pra isso. Às vezes você realmente faz tudo certo e uma merda acontece, sabe? Sei lá. E às vezes você faz tudo errado e nada de ruim acontece. Não sei. If we accepted that maybe we should have done. I think it'd be okay for us to think that. I still see that little boy. Been gone, miss. Twinkle monkey balls. Nossa, eu só lembrei de outra novela. Tem aquela novela Totalmente Demais, onde tem uma menina que é sociopata nessa novela, sabe? E daí tem o casal lá, pá, e eles tinham essa filha sociopata e o outro menino também. E no final da novela eles ainda têm um terceiro filho. Mas enfim, a menina sociopata fingiu a própria morte, tentou fazer os caralho a 4, enfim. Criminosa, sociopata. De fato, diagnosticada sociopata. E o menino, que era um menino padrão, só que um menino mimado que sempre teve tudo na mão e tava com ciúminho e incriminou um outro personagem da novela pra ser preso e depois eles viram a câmera de segurança, pá. E por que eu tô falando tudo isso? Pra dar contexto pra vocês, no final da novela, né, a mãe dessas duas pessoas teve um terceiro filho, né, e sabe, aquela coisa normal que a gente faz, porque esse vai ser advogado, porque esse vai ser, sei lá, presidente, enfim, sabe quando você olha pra criança e diz, já estou vendo aqui um doutor? Enfim, não importa.
A mãe disse: não, não vamos fazer isso. Vamos pelo menos, vamos primeiro conhecer o nosso filho pra entender ele e depois ele vai descobrir quem ele vai ser. Porque é isso, né, gente? Não tem outra possibilidade a não ser você tentar conhecer essa pessoa que tá existindo ali e que tá sob sua responsabilidade. Porque as pessoas, elas não conseguem suportar ser ou fazer algo que elas não querem ou que elas não são, sabe? Não tem condições de uma pessoa viver a vida inteira dela performando, sabe? Lembrei agora de um Incrível Mundo de Gumball. Puta que pariu. Tem um episódio onde tem um personagem, não vou lembrar qual, que é vizinho do Gumball, e ele também viveu a vida padrão dele. Ele casou, teve filho, e ali, naquele episódio ali do Incrível Mundo de Gumball, ele se libertou. Ele começou a cantar e fazer uma performance, porque ele não aguentava mais viver aquela vida insuportável que ele vivia, sabe? Então ele fez tudo conforme manda o figurino. E daí ele se libertou, porque não dá pra você viver uma vida que você não gosta, não dá pra você viver uma vida de opressão, sabe? Não dá para as pessoas viverem assim. E infelizmente, muitas pessoas, e nesse caso aqui focando nos homens que sofrem com a exigência de uma masculinidade irreal, muitos deles acabam se matando porque não dá pra viver uma vida infeliz performando uma coisa que não existe, tá? Não dá. As pessoas precisam ser quem elas são. E quando elas não conseguem, elas se eliminam. Ou quando elas se sentem frustradas, elas atacam outras pessoas, sabe? Não dá pra viver assim. Vamos só tentar existir no mundo como pessoas felizes, sabe? Sem tentar enfiar as pessoas numa caixa, sem tentar ficar humilhando os outros, porque eles não seguem o que você prega como o que deve ser feito, sabe? Eu sou uma mulher criada por um homem. E muitas vezes o meu pai vem falar, porque você tem que fazer isso. Eu não. A minha resposta hoje, com os meus 32 anos, pra ele, e na minha mente também, quando eu era mais nova, eu não tenho que fazer nada. Mas eu não respondia porque senão eu ia apanhar. Eu sou uma pessoa dos anos 90, tá? Nasci em 92, então sim, eu apanhava, meus irmãos apanhavam também. Mas enfim, hoje, a minha resposta pra ele, como adulta, como pessoa que existe no universo, eu não tenho que fazer nada. E eu não tô falando que você não tem que, sei lá, trabalhar, ou que você não tem que ajudar seus pais. Se eu não tenho que fazer nada, é no sentido de eu não tenho que performar nada, tá? Eu sou uma mulher cisgênero, heterossexual, pro choque de muitas pessoas que acham que eu sou lésbica. Mas enfim, sou uma mulher cisgênero, heterossexual, e eu não tenho que performar feminilidade porque não me representa. Eu não tenho que performar nada. Coisas que eu gosto de fazer. Fazer a unha. Eu adoro fazer minha unha. Eu odeio quando a minha unha tá mal feita. Mas eu não tenho que andar de salto por aí. Eu não tenho que andar de vestido por aí. Eu não tenho que andar maquiada por aí. Eu não tenho que performar uma feminilidade que não faz parte de mim. Nunca fez. Eu tive minha fase de tentar ser patricinha, ou me comportar como patricinha, quando eu era adolescente, porque eu queria me encaixar nisso. Porém, não era eu, sabe? Não condizia com a minha vida, sabe? Então, eu parei com isso. Parei de tentar performar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Assim como as pessoas também têm que parar de tentar performar uma coisa que não tem nada a ver com elas, sabe? Só vamos viver a vida de maneira feliz e, de preferência, sem cometer crime nenhum, por favor? Into your eyes. Todo mundo já foi criança um dia, né? Feels like it was yesterday. You just kept saying it over and over. You just kept saying it wasn't me. That it wasn't me. I believed him. É claro que acreditou, como eu falei pra vocês. Não tinha motivo pra ele não acreditar. We should have been you. I wish you'd have been you. If you'd have done better. Yes. You'd have done better. You guys alright? Yeah. You alright? Yeah. What's that, Nick? How's Lovely. No, it's not new. I'm probably just wearing it different because
You know, guys, it's the combinations. I talk about it all the time. Combinations are everything. I just thought, when else do I get to look a bit nice? It's Dad's birthday, you know. Is that the chocolate Mum got you? Yeah. It's nice. O foda nesse episódio é ver a família dele continuar existindo, sabe? Ou tentar continuar existindo. These are so late. Never had done this before the family. It's fine. I mean, the man looks worse, but can't be the man anymore. Was it the lads? Yeah, it's normal. Yeah. Dickheads, to be honest with you. Hey, language. Hey, What would they call you maybe trouble? everyone causes me trouble. Jacob's is good. Eu achei que esse episódio ia ter uma parte mostrando a família e uma parte do julgamento, mas Stay here. não. E no fim, a montagem desse episódio tá excelente, vendo uma manhã na família destruída do Jamie. Mum, if we move, he'll be better for a bit, but then someone's just gonna find out something. And then that something's gonna be everything, and then it'll just be even worse. You know, O pior é que eles sempre vão ter esse estigma em cima deles, né? Eu já falei pra vocês, eu sempre era a menina que a mãe abandonou, assim como os meus irmãos, né? Mas eu só posso falar por mim. Sempre era. Então, um dos problemas de comportamento era isso. E o problema dos adultos é sempre vir com aquela cara, aquele ar de ai, coitadinha, a mãe abandonou. Daí eu virava a mesa na cabeça de alguém e eu queria ver alguém me chamar de coitadinha depois disso, sabe? Então, né? Enfim. Jamie's house. Sleep. Nossa, eu achei essa menina muito linda, muito linda. Yeah, it's good. We can run a fun, yeah. It's a good idea. Yeah, we can find some popcorn. Popcorn somewhere. Yeah. Can I take away? Yes. Please. Oh, crackers for everyone. More crackers for everyone. Can I have some breakfast? So backwards. Black pudding. I would like some more soup. I'll set the table. Thank you. I'll give you a hand. You'll come nowhere near Bertie, but think maybe made him. A culpa não é deles, né? Uma certa parcela de culpa é porque, assim, é fácil sair atribuindo culpa a todo mundo, mas, de novo, é complexo, não é assim, sabe? Não existe resposta simples. O computador, a internet, né? É uma ferramenta maravilhosa para construir conhecimento, para construir relações. Mas ali, aquele computador, todo aquele setup, simboliza a desgraça desse menino e dessa família. Porque foi ali que ele aprendeu. Foi ali que ele foi cooptado. Foi ali que o discurso de ódio se infiltrou na cabeça dele. E assim, é interessante porque essa série começou a partir de vários crimes em locais completamente diferentes, mas que tem um elemento em comum. Que infelizmente é esse movimento incel, que infelizmente é esse movimento Red Pill. E aqui no Brasil, a gente não pode esquecer das panelas do Discord dos Chans, que também fazem movimentos parecidos. É horrível, horrível, horrível. Esses crimes que aconteciam nessas panelas do Discord. Desde
fazer pessoas cortar, desde fazer pessoas se mutilarem, até pessoas saírem em missão na rua pra esfaquear morador de rua, sabe? Eu não quis me aprofundar nisso. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu tive uma fase agora, assim, há poucos meses mesmo, de ser inscrita em tudo que era tipo de canal de true crime. E agora, pra virada do ano, eu decidi me desinscrever da maioria. Na verdade, eu não sou inscrita. Eu sou inscrita, assim, no Cafezinho Investigativo. E só. Porque são crimes da Ásia. Então, fisicamente, é muito distante de nós. Mas, enfim. Eu era inscrita em, acho que 10, 15 canais de. Canais de true crime. E também eu tinha os podcasts que eu acompanhava, que era Café, Crime e Chocolate. E Modus Operandi. Mas, enfim. Eu me desinscrevi porque tava demais, assim, sabe? Tava me perturbando muito esses negócios de crimes reais, assim, sabe? Eu precisava me livrar disso. Me livrei me desinscrevendo, mas volta e meia ou outra eu assisto alguma coisa, né? E aquele caso do menino que morreu por injetar água com borboleta nele. Eu não quis entrar em pormenores disso, mas, particularmente falando, isso é só achismo, porque eu não pesquisei mais nada. Eu acho que ele fez isso por uma dessas missões das panelas do Discord. Mas isso vai além desses fenômenos. É uma organização que existe nessas panelas do Discord tão gigante que alguns deles chegavam a fazer publi. Aqui no Brasil, tinha um mano do exército inserido nessas panelas, sabe? Então, é um negócio tão grande, que você não sabe onde começa, onde termina, sabe? E por que eu tô falando disso? Não lembro. Eu fiz toda essa volta só pra falar do menino que se matou com água e pó de borboleta, sabe? Pra mim, nada me tira da cabeça que era uma dessas missões. Talvez um dia eu procure alguma informação a mais sobre isso pra fundamentar essa minha certeza ou pra saber que não foi isso que aconteceu. Sei lá, foi outra coisa que aconteceu. Mas no momento é só achismo mesmo e é disso pra pior. É mutilação. É gente mutilando animais. É gente esfaqueando morador de rua. É gente estrupando menina, sabe? Enfim, parou. Vamos terminar esse episódio. Terminar essa série. Cara, e eu aposto com vocês em que em algum momento, em algum lugar, alguns desses mano Red Pill, desses mano de céu, estão chamando esse pai de Betinha por estar chorando. O símbolo que o filho dele já foi uma criança inocente, né? Eu deveria ter feito melhor, né? É o que ele fala. É isso aí. Todos os episódios dessa série são destruidores. Todos. São muito viscerais. São muito expressivos, assim, sabe?
E esses adolescentes? A gente vai lá para aquele episódio 2 da escola e os adolescentes, eles não estavam nem aí pro que aconteceu com a colega deles, né? Eles só queriam saber se tinha vídeo do acontecido. Os adolescentes desse episódio, eles não estavam nem aí por sentimentos do pai, do menino, do quanto isso é uma tragédia. Tanto pra família deles, quanto pra família da menina. Eles só estavam ali pra zoar. Só pra serem engraçadinhos. Só pra, sei lá, ganharem like na rede social. E eu sei que eu falando assim, parece ser muito hipócrita, né? Eu tenho noção disso, porque, de certo modo, eu tô aqui gravando vídeo pra internet. E os likes de vocês fazem muita diferença pra mim, like, comentário, visualização. Mas assim, na vida real, o que realmente importa no caso da série aqui é como essa família tá destruída por conta do filho deles. E nós não vimos a família da vítima em nenhum momento, mas é óbvio que essa família também tá em frangalhos. Então, do que vale, por exemplo, o like que esses meninos talvez quisessem ganhar? As pessoas são... Nós estamos perdendo as perspectivas de vida mesmo. Nós estamos perdendo a perspectiva de quanto as pessoas são, de fato, pessoas, sabe? Eu não sei, sabe? Não sei o que dizer. Vamos lembrar ali do que aconteceu no Oscar? Das pessoas indo lá xingar a atriz de Anora por ela ter ganhado, sabe? Não faz o menor sentido. Eu falei disso pra vocês. Não faz o menor sentido isso. Não é culpa dela, ela tem ganho o Oscar, sabe? E as pessoas foram lá xingar e hostilizar a guria. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. As pessoas... Eu não sei, gente. Eu não sei explicar. A internet é uma ferramenta tão perfeita. A internet é uma ferramenta tão maravilhosa, sabe? Com tantas possibilidades. E as pessoas usam a internet como forma de ensinar, como forma de propagar ódio. Violência contra os outros. E violência virtual também é violência. As pessoas, não sei, alucinam de que não é violência, mas é violência também. E... sei lá, gente. É complexo. É a última vez que eu falo essa palavra nesse vídeo, juro. Mas... a resposta é... não tem resposta. A gente sempre pode tentar fazer o melhor. A gente sempre pode tentar direcionar os pensamentos, as atitudes pra algo bom. Mas nós não podemos controlar as pessoas, né? Elas vão sempre pensar o que quiser, vão sempre fazer o que quiserem. Por conta disso, eu acho que muitos desses criminosos virtuais acham que vão estar protegidos, sabe? Incitar crime, incitar automutilação também é crime. Mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão eu vou passar a eternidade falando. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de comentar e de hypar os vídeos aqui do canal. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!